Vamos começar então mais uma análise semanal, uma semana mais calma e que de uma forma geral, para além de ser a última semana de negociação, o que nós negociamos deste ano, é uma semana que já vai demonstrar a falta de liquidez normal no mês de dezembro. Até essa falta de liquidez já foi visível esta semana, com movimentos bastante lentos. Atenção, estamos a falar de uma forma geral, mas movimentos lentos, consolidações. Vamos começar então aqui por AUD-CAD, como de habitual, e ver, ou seja, analisar já o que foi essa situação e ver então aqui possíveis entradas que eu lá está, acredito que já não tenhamos aqui grandes movimentos. De qualquer forma, vamos olhar então aqui para AUD-CAD. Nós tínhamos então aqui duas situações na semana passada, uma delas era a vinda aqui e depois um movimento para o upside que acabou por cumprir. Aqui um movimento bastante interessante. O primeiro penso que seria este short aqui e depois este long aqui, ou seja, a termos aqui um movimento bastante interessante. Esta zona aqui a ser quebrada, eu esperava até que não fosse quebrada de imediato, mas estamos aqui a ver um time frame 4 horas a ser quebrada de uma forma bastante impulsiva. Depois, o que é que nós temos marcado aqui? Temos basicamente só colocar aqui, ajustar. Ok, temos ali basicamente marcado aquele ponto de mitigação, e que seria um possível ponto onde teríamos uma reação para short, mas diminuindo aqui o time frame vemos, ok, sim, temos aqui alguma reação, mas já estamos aqui perante uma consolidação desde dia 11, ou seja, tivemos aqui uma sexta-feira completamente lateral. Em relação a este par, vamos analisá-lo aqui em conjunto com EUR/AUD, ou seja, basicamente em relação ao EUR/AUD, consolidação, tivemos o short até cá abaixo, também na análise passada, ou seja, estávamos aqui neste nível no início da semana passada e voltando aqui a daily, só refletir, estamos dentro da consolidação e aguardávamos então um movimento aqui para ou seja, até à nossa zona de desconto. O mesmo movimento aconteceu e agora estamos também novamente, ou seja, a mesma situação de AUD-CAD. Estes pares são correlacionados inversamente, não uma correlação extremamente forte, mas cerca de menos 60, menos 70, mas podem 0.6, 0.7, mas podem confirmar. De qualquer forma, estamos já a assistir aqui a uma consolidação, mas vamos olhar então aqui para este cenário. Nós, indo aqui a weekly, temos aqui esta trend bastante forte, agora sim faz sentido falar nela, ou seja, temos aqui este movimento que o mais óbvio seria termos aqui um terceiro toque. Atenção, estamos a weekly, ou seja, ainda estamos a falar de um movimento ainda bastante grande, mas vindo aqui a daily então faz sentido que a quebra, ou seja, a quebra mais lógica será para o downside. Ou seja, já estamos a negociar no range de preços anterior e uma quebra para o downside seria o mais interessante. Nós aqui a weekly, igualmente a weekly, temos este nível aqui marcado, ou seja, temos aqui uma espécie de manipulação que seria um nível interessante. Claro que temos aqui algo mais interessante, mas aqui também para ser mitigado, ou seja, é um movimento que ainda resta. Então seria interessante vermos, só carregar aqui, ok? Seria interessante vermos, se repararmos, temos aqui um imbalance, ou seja, aquela manipulação num time frame menor daily e para 4 horas vai aumentando esse imbalance, ou seja, tem confluência em vários nos time frames que nós analisamos neste par, então seria interessante vermos um movimento até aqui. Lá está, ainda não podemos considerar totalmente foi quebrada esta consolidação. Na minha opinião, ainda é cedo para falarmos na quebra da consolidação, até porque à chegada aqui, o que é que nós vimos? Começamos a formar
lá está, ainda não podemos considerar aqui quebra de estrutura, ok, a 1 hora, mas já começamos a ver algo deste género, então vamos tentar compreender se realmente estamos aqui a formar, neste caso é triângulo, correção, e vamos continuar o nosso movimento para o downside, ou então ainda vamos retestar novamente aqui antes de voltar de quebrarmos então esta consolidação. Então para este par, o que eu aconselhava esta semana seria, lá está, não acredito que haja grandes movimentos, mas sem dúvida é uma semana negociável. Seria então aguardar por uma abertura de mercado, perceber se realmente vamos abrir acima ainda dentro da nossa consolidação e abaixo, e dependendo da situação de abertura, termos aqui um bias, por exemplo aqui de long, ou seja, um movimento aqui para o upside, ou então um movimento para o downside com target aqui nesta área. Atenção que estamos a falar ainda de um movimento, eu penso, de 300 pips. Exatamente, estamos a falar de um movimento de 300 pips, ou seja, que é um movimento bastante interessante. Em confluência, aqui podemos olhar para a situação do AUD e encontrar aqui alguma, ou seja, um bocado similar, lá está, inversamente. Estamos ali a chegar àquela zona, ou seja, vamos olhar para uma abertura bullish, ok? Possivelmente vamos ter então em Euro-USD uma abertura abaixo da consolidação ou vice-versa. O que eu aconselho é, lá está, não entrar em ambos os pares, a não ser que um já esteja protegido, porque lá está, é um risco redobrado. Depois aqui, passando então para Euro-USD, nós acabamos por deixar de negociar Euro-USD no momento em que ele entra aqui ou seja, a negociar neste range de preços está um bocado confuso na minha opinião, ok, ainda é um range de preços considerável, cerca de 100 pips, penso eu, exatamente cerca de 100 pips, mas lá está, acabam por ser movimentos bastante laterais, ou seja, enquanto estivermos aqui neste range de preços, seria interessante, por exemplo, vermos aqui um respeito a esta zona, mas enquanto estivermos neste range de preços, ainda por cima estas 2 semanas, especial atenção. NZD-CAD, a mesma situação, ou seja, ele acabou por cumprir, não totalmente, tínhamos aqui a nossa zona de buy, tínhamos aqui depois, ou seja, seria algo deste género que estávamos a aguardar, aqui o short, ele acabou por não chegar a esta zona por 7 pips, ou seja, aqui temos 7 pips, para os mais atentos podiam ter entrado, claro, tinha aqui um risco acrescido, mas agora então o que seria interessante vermos seria realmente o toque aqui nesta zona e o respeito a esta zona. Caso contrário, também estamos aqui a olhar para um movimento lateral, sim, com uma movimentação de alguns pips, mas lateral, sem uma direção definida, e especialmente não gosto de negociar nessa situação. Depois aqui, por fim, o SCJPY, continuamos a marcar a mesma zona, e se nós repararmos, nós estamos aqui, embora laterais, mais uma vez, mais um par, o que é normal, estamos a fazer movimentos para o upside, altos mais altos, então, e aqui até visualmente conseguimos perceber aqui algo deste género, ou seja, exatamente, ou seja, estamos aqui, apesar de consolidação, estamos a fazer pequenos movimentos para o upside, e este par tem dado aqui algumas oportunidades de entrada. Vindo aqui a um time frame menor, o que é que nós conseguimos reparar? Ele continua a respeitar esta zona, e aqui arriscando uma entrada, na minha opinião, e atenção, lá está, mais uma vez estamos a negociar o USD, especial atenção, mas seria aqui o ponto onde eu procuraria uma possível entrada, ou seja, mitigarmos aqui em confluência com este nível bastante forte, já respeitado, ou seja, seria algo deste género, uma vinda aqui, podiam aguardar até a quebra e depois sim negociar então esse movimento, ou arriscar logo a entrada, peço desculpa, a entrada aqui neste nível. Para esta semana é tudo em termos fundamentais. Temos Fed, temos dados de emprego do AUD, ou seja, alguns fundamentais, mas lá está. O impacto também não vai ser o mesmo, ou seja,
não vai ser como o de habitual. E também esperem movimentações um bocadinho mais anormais ou não tão esperadas. Temos uma redução de liquidez no mercado, o que é normal neste mês. É um mês que podem usar até para fazer backtesting, um mês que podem usar para estar só a assistir ao comportamento dos mercados e até nem negociar. Eu negociei muito menos, com mais cautela. E na próxima semana, então, eu não aconselho mesmo, aí já não aconselho mesmo a negociarem. Por esta semana é isto e obrigada por assistirem.